Olá, bem-vindo ao Seminário Teológico Talmide. Estamos iniciando hoje uma série de estudos sobre liderança cristã, liderança bíblica. E esse estudo está baseado no estudo e no escrito no livro do pastor Ed Ildefonso. E nós começamos então com a seguinte pergunta: o que um líder faz? O que é um líder? O que constitui um líder? É a posição, o estado, é uma celebridade, é uma influência, é um estilo? O que é um líder? Então, nesse estudo, nós vamos conhecer 26 características de um verdadeiro líder. O estudo está baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27 e em 2 de Coríntios. Essa é a nossa base bíblica principal para o estudo deste tema, liderança bíblica. E nós vamos estar extraindo essas características de um verdadeiro líder, essencialmente da experiência, do exemplo da vida do apóstolo Paulo. Vamos começar nossa aula com a leitura de Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 28, que diz o seguinte, você pode acompanhar na sua Bíblia. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nesse texto, Jesus já dá a base principal da liderança bíblica. Primeiro, que a liderança bíblica não é exercer autoridade ou autoritarismo sobre outras pessoas. Em segundo lugar, a liderança bíblica envolve, implica, requer serviço, é servir. De acordo com Cristo, então, o tipo mais verdadeiro de liderança exige serviço, sacrifício e altruísmo. Uma pessoa orgulhosa e autopromotora não é um bom líder segundo o padrão de Cristo, por mais influente que seja. Os líderes que olham para Cristo como seu líder e seu modelo supremo de liderança terão um coração de servo, porque esse é o exemplo deixado por Jesus. Eles exemplificam o sacrifício. Essas são as características que a maioria das pessoas associa à liderança, mas não... Essas não são, essas não são características que a maioria das pessoas associa à liderança, mas são qualidades essenciais para uma abordagem bíblica da liderança, que é o único tipo de liderança que nos interessa como cristãos e como líderes cristãos. Então, o servir, o fazer sacrifício pelas pessoas que estão sendo lideradas, não é algo que está presente nos princípios de liderança, nas características de liderança comuns que nós conhecemos por aí. Jesus estava ensinando expressamente os cristãos a abordar a liderança de uma maneira diferente e de um ponto de vista radicalmente diferente do que os líderes deste mundo. É tolice supor, como muitos fazem hoje, que a melhor maneira de os cristãos aprenderem liderança é com exemplos mundanos. E, lamentavelmente, a formação de líderes cristãos hoje em dia está muito mais pautada, influenciada e embasada nos princípios e nos exemplos de liderança seculares do que nos princípios e exemplos de liderança bíblica. A liderança cristã sempre tem uma dimensão espiritual. O dever de liderar pessoas traz certas obrigações espirituais. Todos os cristãos, em todos os tipos de liderança, são chamados a ser líderes espirituais. Portanto, têm uma responsabilidade espiritual.
Todo líder que também é cristão, incluindo o gerente da fábrica, o treinador de futebol e o professor do jardim de infância da escola pública, deve lembrar que o papel de liderança é uma responsabilidade espiritual e as pessoas que lideramos são uma mordomia de Deus. Um dia nós seremos chamados a prestar contas. Em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, nós podemos ler sobre uma parábola que nos mostra isso. Vamos ler a partir do versículo 14, que diz, Mateus 25, a partir do 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Observe, ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo-lhe, porém, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, observem que com esta parábola, Jesus estava ensinando que cada um recebe talentos de acordo com a sua capacidade, a sua possibilidade de realizar. Não importa se são muitos ou se são poucos. O que é necessário é que cada um que recebe os talentos, e no caso do líder, ele seja fiel com aquele talento que ele recebeu e multiplique esse talento, porque haverá um momento em que cada um terá que prestar contas diante de Deus. Não importa se recebeu mais ou se recebeu menos da parte do Senhor, todos terão que prestar contas. Cristo descreveu o líder como um servo. Um verdadeiro líder inspira seguidores. Alguém que não tem seguidores dificilmente pode ser chamado um líder. É certo que a liderança requer um coração de servo, mas nem todo mundo que tem um coração de servo é um líder. A liderança é muito mais do que isso. Quem não vive para servir não serve para viver, já disse um escritor certa vez. Então, liderança além de serviço também é influência. O líder ideal é alguém cuja vida e caráter motivam as pessoas a segui-lo. O melhor tipo de liderança obtém sua autoridade da força de um exemplo justo e não simplesmente do poder de prestígio, personalidade ou posição. Em contraste, muito da liderança secular nada mais é do que manipulação de pessoas por meio de ameaças e recompensas. Essa não é uma verdadeira liderança, é exploração. E esse tipo de liderança não é bíblica e não pode estar presente entre
os líderes que são chamados por Deus, líderes cristãos, líderes de igrejas. A liderança real busca motivar as pessoas desde o íntimo, através de um chamado ao coração, e não através de pressão e coerção externas. Por todas essas razões, a liderança não se trata de estilo ou técnica, mas de caráter. Elias, Moisés, Pedro, João, Paulo, todos eles eram homens de ação e todos usaram seus variados dons de maneiras marcadamente diferentes. Seus estilos de liderança eram variados e diversos, cada um era de uma forma diferente, mas todos eles foram verdadeiros líderes e influenciaram por seu caráter. A verdadeira liderança espiritual tem a ver com caráter e não com estilo. O verdadeiro líder é um exemplo a seguir e o melhor exemplo a seguir é o de quem segue a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 18 a seguir, nós lemos: Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E a resposta nós sabemos muito bem que é não. Cada um tem o seu dom dado por Deus de acordo com a vontade e o chamado de Deus. E o que se requer é que o líder seja fiel no cumprimento do seu chamado. Não importa qual seja. Todo cristão é chamado para ser um líder de algum tipo, em algum nível, porque todos recebemos o mandato de ensinar e influenciar outras pessoas. A grande comissão de Cristo é um mandamento, não apenas para os discípulos que estavam lá com Jesus, ou para pastores, ou para alguns líderes. É um mandato para todo aquele que é discípulo de Jesus, todo aquele que é salvo, todo aquele que é convertido a Jesus Cristo. Mateus 28, versículo 19 e 20 diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O escritor de Hebreus repreendeu seus leitores por sua imaturidade espiritual, dizendo: vocês deveriam ser mestres. Isso está lá em Hebreus 5:12. Claramente, então, todos os cristãos são chamados a influenciar outros em um nível maior ou menor, em um grau maior ou em grau menor, e ensinar-lhes as verdades sobre Cristo. Então, vamos agora ver o que quer dizer liderança de fato. Liderança em ação, na prática, através do exemplo da vida de Paulo. Uma crise de liderança confronta o mundo e confronta também a igreja, e todos nós estamos bem cientes disso. A crise de liderança decorre de uma perda de integridade. As questões de caráter estão no cerne da crise de liderança.
Vivemos em uma época em que a própria definição de caráter se torna confusa. Não se tem uma ideia clara do significado da palavra integridade. Tempos hostis e circunstâncias adversas não são impedimento para um verdadeiro líder, como nós vamos observar. Na verdade, grandes adversidades podem ser transformadas em grandes vantagens graças ao poder de um líder influente. E é justamente nesses momentos de crise e de adversidade que os verdadeiros líderes despontam, surgem, se levantam. Paulo não era, especialmente na situação de Atos capítulo 27, que é o que nós vamos analisar primeiro, um homem de posição elevada. No entanto, ele era um homem de grande influência, um líder natural. O contexto de Atos capítulo 27 é quando Paulo já havia sido preso, ele estava preso em Cesareia, já havia testemunhado diante de algumas autoridades romanas e judaicas ali na região, e por fim ele apela a César. E com isso ele tinha que ser enviado a Roma para que ali ele pudesse então ser ouvido diante de César, a sua acusação seria dita diante de César e ele teria ali a oportunidade de se defender diante da autoridade máxima do Império Romano. Esse é o contexto. Então, o capítulo 27 vai tratar exatamente da condução de Paulo até Roma e o naufrágio, os problemas, as dificuldades que aconteceram nesse transcurso para chegar a Roma. Então, quando a viagem a Roma começou, Paulo era claramente o homem mais insignificante do navio. Ele não tinha autoridade, ele não tinha nenhuma responsabilidade, ele não tinha direitos. Como prisioneiro, ele estava abaixo de tudo e de todos, tanto fisicamente quanto socialmente. Os prisioneiros não têm autoridade, e essa era exatamente a situação de Paulo. Paulo era um prisioneiro. O navio tinha um capitão e provavelmente um imediato. Abaixo dele estariam outros marinheiros classificados, supervisionando a custódia de Paulo. Estava também um centurião romano, que era responsável por Paulo. E nos versículos 31 e 32 desse capítulo, eles dizem que ele tinha alguns soldados com ele, tropas de elite. Portanto, havia muitas pessoas com autoridade naquele navio. Júlio era um centurião, era uma autoridade muito importante dentro do exército romano, do Império Romano, era como uma tropa de elite, ele comandava 100 homens, e era justamente Júlio com 100 homens que estavam responsáveis por levar Paulo até Roma. Então, Atos 27, versículo 31 e 32 disse Paulo ao centurião e aos soldados, observe, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Júlio concedeu permissão a Paulo para ir à costa, à terra firme, para ser atendido e cuidado por seus amigos. Isso nós podemos ver em Atos capítulo 27, versículo 3. E chegando no dia seguinte a Sidom, Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. O termo trazido como receber cuidados é um termo médico. Isso indica que o apóstolo Paulo provavelmente sofria de algum tipo de doença. Ele estava acompanhado por Lucas, que era médico, como podemos ver em Colossenses 4,14. E uma de suas funções, sem dúvida, era cuidar de Paulo. Isso certamente era incomum. Júlio poderia ter enviado um ou mais soldados para acompanhar Paulo e seus amigos, mas para um prisioneiro político importante como Paulo, mesmo essa liberdade era altamente irregular. Então foi algo excepcional que Júlio permitiu a Paulo. Há apenas um motivo para isso. Qual era o motivo? Júlio confiava em Paulo. Aqui está, então, o primeiro princípio de liderança que nós vamos estudar, que um líder é confiável. E na nossa próxima aula, então, nós vamos conhecer com mais detalhes o que significa este princípio.
Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro.